pelo grande dom que Deus nos concedeu, a presença do seu Filho para nós, através das espécies consagradas. E nós nos remetemos de fato novamente àquele dia santo em que o Cristo instituiu a Santa Eucaristia, na Quinta-feira Santa, dando assim que é o Evangelho que nós acabamos de escutar. Mas logo de início do Evangelho, nós temos esta pergunta dos discípulos ao Mestre: onde é que o Mestre quer que eles preparem o local para que eles possam, ele particularmente Mestre, possa celebrar a Páscoa? Então, havia uma preocupação dos discípulos para preparar o local para a Páscoa. Havia a preocupação com a atenção, o cuidado dos discípulos de preparar o local para não simplesmente chegar lá e se fazer de qualquer maneira. E é a mesma coisa, é a mesma atenção que nós devemos ter com a Santa Missa. Porque em toda Santa Missa se renova aquela ceia que o Cristo realizou para os discípulos. Em toda Santa Ceia que nós celebramos, se repete aquela Páscoa que o Cristo realizou de forma definitiva para toda a humanidade e para a nossa salvação. Então diz respeito também à nossa preparação. Nós não podemos vir para a celebração da Santa Missa de qualquer maneira. O padre precisa rezar, se preparar para a Santa Missa. Os ministros da Eucaristia, os coroinhas que estão envolvidos com a Santa Missa, as pessoas precisam se ocupar do espaço da igreja. O Ministério de Música também precisa preparar, fazer as escolhas dos cantos, ensaiar. E todos nós, povo de Deus também, precisamos já na nossa casa nos preparar para poder vir para a Santa Missa. Quando em outros tempos não havia outras direções por aí, e o povo saía mesmo, era para a igreja, não tinha um local para sair de casa muitas vezes, as pessoas se preparavam a melhor roupa que tinham para poder ir à Santa Missa. Até isso também diz respeito à nossa preparação para a Santa Missa. Com que roupa que eu vou participar da celebração? Será que essa roupa que eu estou pegando é a roupa mais adequada para com os irmãos, com as irmãs, participar da Santa Missa? O padre poderia talvez ir para a Santa Missa sem a túnica. O padre poderia também vir sem a casula, em tempos particularmente de calor. Mas também o padre, ele tem que ter uma roupa adequada para poder vir para a celebração. Com certeza, se eu chegasse aqui com a roupa toda amassada, sem a túnica, as pessoas não iriam gostar. A primeira coisa que iriam reclamar é que o padre não teve nem a delicadeza de se preparar com sua roupa, com sua túnica, para poder se encontrar com a comunidade. Então, é algo que diz respeito a todos nós, particularmente hoje na festa de Corpus Christi. A gente, quando chega, antes da Santa Missa, vê esse tapete maravilhoso antes de entrar na igreja. Verdade ou mentira? Estão lindos, então, gente? Mas sabe palmas para os artistas, né? Então, é uma alegria muito grande a gente vê que existiam pessoas que pensaram na celebração, pensaram em fazer um tapete, pensaram no desenho, foram atrás de material para que todos nós, como comunidade, quando chegássemos ali, sentíssemos que de fato essa missa não foi feita assim de qualquer maneira, mas que ela foi preparada com muito carinho, tanto para que toda a comunidade seja convidada à oração e à adoração, como também a gente possa expressar para o Mestre, para a Trindade Santa, o amor que nós temos a Deus, o carinho que nós temos para com o Senhor. Então, esta preparação, onde nós vamos preparar o local para celebrarmos a Páscoa,
Isso diz respeito, então, e todos nós precisamos nos preparar para a Santa Missa. Porque já pensou, na Santa Missa, nós vamos comungar o corpo de Cristo, nós vamos comungar o sangue do Senhor, nós somos convidados a viver uma intimidade tão grande com Cristo, que é muito certo, a gente não convida ninguém para a mesa da nossa casa, para almoçar com a gente, se não for uma pessoa que a gente queira bem, se não for uma pessoa da nossa intimidade, da nossa amizade. O fato do Senhor nos convidar para participar da sua mesa significa o grau de amizade que Ele tem para com todos nós, para com cada um de nós, o carinho e a atenção. Agora também é verdade, quando a gente vai na casa de alguém e a pessoa prepara a comida para a gente comer, e a gente chega e diz assim, não quero, é uma grande desfeita, não é, gente? É uma grande desfeita. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida. Às vezes a gente vai na missão interior, o pessoal dá uma linha de pensar que a gente come que nem trabalhador braçal, assim que vive, trabalha feito, eles botam os pratos assim, tamanho de uma montanha para a gente comer. E vai inventar de deixar um caroço de feijão naquele prato. Começa a perguntar, padre, o senhor não está gostando da comida? Não é? Eu me lembro daqui quando eu estava na Itália, os casamentos da Itália são terríveis, gente. É o dia inteiro de casamento, o dia inteiro de comida. Eu me lembro que eu não tinha esse costume, eu não tinha essa cultura de participar do casamento o dia inteiro. Acabava o casamento e o pessoal começava as comidas. E o barato, legal, entre os italianos, eu fui para um casamento que tinha 32 pratos, 40 pratos, 50, 60, 70. É uma coisa absurda. Os pais lá, quando a criança nasce, muitos começam a juntar dinheiro para a festa do dia do casamento. Não é nem para pagar a faculdade, é para fazer uma festa grande no dia do casamento. Então, eu, com esses casamentos, eu não estava aguentando mais tanta comida, eu resolvi ter uma ideia genial. Quando os garçons viessem trazer a comida para a minha mesa, eu ia dispensar um e comer outro, para poder aguentar até o final aquele ritmo lá deles. Aí aconteceu o seguinte, quando foi lá para o quinto, sexto, sétimo prato, o garçom me trouxe o prato, e eu muito assim esperto disse, esse prato eu não vou querer. O garçom olhou assim para mim com uma cara furiosa, chateada. O quê? Você não vai querer essa comida? Aí eu vi a grande furada que eu estava dando a recomendo. E era uma grande desfeita, até com o garçom, não era para a família não, até com o garçom, eu não queria aquela comida. Ora, gente, então Deus preparou esse alimento para nós através de todas as gerações, através da história do mundo, da história da humanidade, para que nós pudéssemos chegar um dia e participar desta ceia. Aí a gente vai e diz, não quer. Com certeza, a gente não querer participar da mesa do Senhor não é algo agradável. Aqueles que nos recebem na sua casa preparam o alimento para nós com tanto carinho e a gente acaba achando que tem uma ideia genial de poder viver uma vida de qualquer jeito que nos impossibilita ou que nos justifica de não participarmos da mesa do Senhor. É claro que também que para a gente participar dessa Santa Mesa, nós não podemos participar de qualquer maneira. São Paulo mesmo dizia, quando você se aproximar da mesa do Senhor, examine a sua consciência para saber se você está de acordo para poder participar da Santa Missa, da Eucaristia, da comunhão. Não é que a gente vai se preparar para participar de qualquer maneira. Nós precisamos ter um ano de confissão
participar da confissão pelo menos no tempo de Páscoa, retomar esse momento de penitência, de reconciliação com Deus e com os irmãos, procurar ter uma vida íntegra, uma vida de acordo com como Deus quer que a gente viva, e de fato a Eucaristia vai acabando nos chamando para a conversão. A Eucaristia é uma força tremenda, porque é claro que nós recebemos a Eucaristia, não estamos recebendo assim, de qualquer maneira. Eu mesmo, como padre, quantas vezes eu fico me perguntando, será que da forma que eu estou vivendo, eu estou digno, eu devo de fato me aproximar desse altar? Será que eu estou precisando corrigir este outro ponto na minha vida? Então a Eucaristia, ela vai nos chamando à conversão, porque é muito verdade aquilo que nós dizemos quando apresentamos o pão e o vinho do Senhor para contarmos. Este é o Cordeiro de Deus, repetindo as palavras de São João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Eucaristia, ela tem um poder de nos libertar do pecado e da morte. Mas nós precisamos dessa gentileza para abrir os nossos corações, porque também, como nos diz o texto do Apocalipse, se abrirem a porta do coração para o Mestre, ele entrará e fará a ceia conosco. Então, também dentro dessa festa, nós precisamos nos relembrar ou voltar para aquele momento em que a Santa Eucaristia foi instituída. Eu sempre gosto de meditar nesse momento, porque a gente pode imaginar o seguinte: era a Quinta-feira Santa, o Mestre sabia que ia ser entregue aos pecadores, sabia que ia ser entregue, ia ser rejeitado, que ia ser condenado, que ia ser morto e que ia ser crucificado, mas que haveria de ressuscitar. Quando Cristo estabelece aquele momento de celebrar a Páscoa, ele estava no momento de uma profunda tensão. A sua hora, como ele tanto falou no Evangelho de São João, estava de fato chegando, iria chegar ou tinha chegado. Era o momento de ele dar a sua vida por amor ao Pai e por amor a todos nós. Era um momento de muita tribulação, era um momento de muito sofrimento, daquilo que o Senhor aguardava após sair daquela ceia, sair daquele jantar. Mas mesmo diante de toda a dor, mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, o Mestre teve a gentileza, o Mestre teve o carinho na sua dor de nos doar de uma forma muito simples a sua presença através do seu corpo e do seu sangue. É muito interessante a gente ver isso. O Cristo nos deu a Eucaristia não quando ele estava lá no Monte Tabor, na hora das alegrias se exultando com a manifestação do Pai. Ele nos deu a Eucaristia no momento de muito sofrimento da sua vida. Aí nós temos que nos perguntar sobre esse amor do Mestre nesse momento. Que amor é esse que o Mestre tem e tinha, que mesmo no momento de dor e de sofrimento, ele ainda tinha energias suficientes para nos dar algo tão bom e maravilhoso, para nos conceder uma gentileza tão grande e nos manifestar o seu carinho, a sua amizade através da Eucaristia. Que amor é esse que mesmo quando as trevas circundam a vida e o coração, tem sempre algo mais a dar de bom e de melhor para as pessoas que o cercam e para toda a humanidade? Olhando exatamente esse amor do Mestre, nós precisamos também pensar na qualidade do nosso amor, porque muitas vezes a gente só quer amar quando as coisas vão bem. A gente só quer fazer o bem quando a gente está assim exultando de alegria. Mas o Mestre, ele nos desafia através da Eucaristia, que mesmo quando a gente está cansado de fazer o bem,
está cansado de amar. Mesmo quando a gente está cheio de tribulações e de dificuldades, nós precisamos encontrar dentro de nós, porque nós acreditamos no Deus da Eucaristia, forças para não ficarmos choramingando como vítimas, mas de dar o melhor que a gente tem, o bom, o melhor, o bem que a gente tem para as pessoas que nos circundam. Por isso, essa Eucaristia ou Eucaristia é um convite renovado para que a gente ame em quaisquer situações. Você que é um pai de família, que está cansado de amar sua esposa, que está cansado de amar seus filhos, que já acha que deu de tudo que podia fazer e que não tem mais o que dar para os seus filhos, pela Eucaristia, você tem sim, e tem o melhor que você possa imaginar. Também você pode ser uma mãe nessa mesma situação de crise, você pode ser um filho, você pode ser um rapaz, você pode ser um jovem, você pode ser uma pessoa de fé que está dizendo: eu já não aguento mais viver a minha fé. A minha fé sempre fica me solicitando a fazer o bem, e se esgotou esse bem dentro de mim. Mas se nós estamos unidos ao Cristo, nós também temos condições de, nas trevas, na dificuldade, no nosso deserto, de oferecer o melhor para a humanidade e para as pessoas que não servem, porque é este o exemplo do nosso Mestre. Indo para o Calvário, nos dá um presente tão maravilhoso. Então nós queremos hoje agradecer o Cristo. Também uma coisa muito específica dessa festa é essa procissão que nós fazemos após a Santa Missa, que hoje nós vamos nos dirigir para a Lagoa do Pai. Essa festa, ela nos convida para dar testemunho no meio da sociedade da nossa fé no corpo e no sangue do Senhor. É isto que essa procissão nos diz hoje. E nos convida também que no nosso dia a dia nós devemos renovar essa fé que nós temos, que de fato no pão e no vinho consagrados não é mais simplesmente pão, não é mais simplesmente vinho, é o próprio Mestre, é o próprio Filho de Deus, o Filho de Nossa Senhora, que se faz presente no meio de nós. Uma criança perguntava esses dias ao Papa: como é que pode o Cristo está no pão, que era dizer que não via o Cristo no pão? É claro que é um grande mistério. Dizia lá os pastorinhos de Fátima, uma expressão que eu gosto muito: é o Cristo escondido. O Senhor está escondido nas espécies consagradas, no pão e no vinho, mas de fato é o Senhor, é o próprio Cristo que se encontra no pão e no vinho consagrados. É a fé que nós recebemos dos primeiros cristãos, que nós queremos viver e testemunhar no mundo que nós vivemos, porque o mundo precisa saber, o mundo precisa conhecer e experimentar essa verdade maravilhosa. Um Deus tão simples, um Deus maravilhoso, um Deus majestoso, que vem de uma forma muito simples se fazer pão para ser alimento na nossa caminhada e na nossa vida. Que os nossos espíritos não têm fim por falta de alimento, mas que toda a nossa igreja possa ser fortalecida e renovada no pão de Deus, o pão da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professamos a nossa fé em Deus Pai, todos a Virgem Maria, apareceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a Santa dos Mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, já sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vigiar os vivos e os mortos. Pelo Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com fé e confiança, façamos as nossas preces a Deus nosso Pai.
A cada prece, digamos: Senhor, alimentai-nos com a palavra e a Eucaristia. Cristo, Filho do Deus vivo, fortalecei a Igreja com a fiel celebração de vossos santos mistérios. Tudo isso nós pedimos a Deus, em nome do Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Vamos celebrar a apresentação das ofertas.
seja sempre Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos e sacrifício, para a adoração do mundo, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a vossa Igreja, os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e vinho, que oferecemos na Sagrada Eucaristia por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, reunido com os apóstolos da última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, eles ofereceu a vós como cordeiro sem mancha, e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão deste sublime sacramento, a todos nutris e santificados, fazei de todos em sua coração, iluminai os povos com a luz da mesma fé, e congregai os cristãos na mesma caridade. Aproximamo-nos, cabeça, de tão grande mistério, para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar a vossa bondade, cantando a nossa voz.